Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 30 de agosto de 2022, e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho aqui de aprofundamento na metafísica das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje nós estamos na lição 242, né? Naquela temática, o que é o mundo? E essa lição declara: este dia é de Deus, é a minha dádiva para Ele. A nossa heroína, que ontem eu esqueci de mostrar o desenho para vocês, a nossa heroína está aqui embrulhada para presente, né? Então ela própria é a dádiva dela mesma para Deus. E aí ela tem uma etiquetinha aqui que diz: para Deus, do ser real, do self, né? E o cachorrinho tá lá dormindo no sofá e depois vocês conferem, por favor, lá no Instagram, tá? Que eu já postei a imagem. Começamos o nosso comentário hoje com a leitura da lição, tá? Então a lição diz assim: este dia é de Deus, é a minha dádiva para Ele. Tá gravando? Tá. Hoje não conduzirei a minha vida sozinho. Eu não compreendo o mundo e, por isso, tentar viver a minha vida sozinho só pode ser tolice. Mas existe alguém que sabe tudo o que é melhor para mim. E ele, quem é que sabe tudo o que é melhor para mim? É o Espírito Santo, né? E ele está contente em não fazer por mim nenhuma escolha que não conduza a Deus, né? Então, quando eu escolho ouvir a voz do Espírito Santo na minha vida, que fala por Deus, eu estou escolhendo tudo aquilo que me leva de volta para casa, que me aproxima de Deus, né? Que me aproxima da consciência de que eu e Deus somos um, né? Dou este dia a Ele, pois não quero protelar a minha volta para casa. E é Ele quem conhece o caminho para Deus. A nossa oração, as nossas linhas de prática. E assim damos a Ti o dia de hoje. Viemos com mentes inteiramente abertas. Eu acho que é vimos, tá? Eu acho que não é viemos, acho que ficou errado. Eu acho que é vimos com mente inteiramente abertas. Não pedimos nada do que achamos que queremos. Dá-nos tudo o que queres que seja recebido por nós. Tu conheces todos os nossos desejos e tudo o que queremos. E nos darás tudo aquilo de que precisamos para nos ajudar a achar o caminho para Ti, tá? Muito bem. Aí, o que a gente tem para ler hoje? Eu vou ler primeiramente o texto do Dr. Kenneth Wapnick, que a gente não leu ontem porque era muito grande, a respeito do texto O que é o Mundo. Tá? Então hoje, para facilitar o meu trabalho, eu vou ler para vocês o texto à medida em que eu for lendo o comentário. Como o texto original que eu estou lendo aqui, ele está sendo traduzido, porque ele originalmente, nesse livro que eu estou lendo, ele está em espanhol, então talvez a minha leitura do texto O que é o Mundo fique um pouco, vai ficar um pouco diferente do texto original que vocês têm em mãos, traduzido para o português pela Lilian Paz, tá bom? Então, só para vocês saberem. Então, o Dr. Kenneth, ele fala assim: o que é o mundo? Este é um dos resumos mais importantes da segunda parte do livro de exercícios de Um Curso em Milagres e descreve sucintamente a natureza ilusória do mundo. O resumo também ensina que, enquanto acreditamos que estamos aqui, podemos escolher que esse mundo irreal sirva a um propósito diferente, o perdão em lugar do ataque. Assim, por um lado, descrevemos a origem do mundo no sistema de pensamento de separação do ego. E, por outro lado, descrevemos o uso que o Espírito Santo faz deste mesmo mundo como uma aula para nos guiar de volta para casa, né? Então o ego vai lá, faz um mundo de separação, né? Um mundo fundamentado na falta, na limitação e na separação. E o que o Espírito Santo faz? Porque ele é muito danado, né?
ele pega esse mesmo mundo e dá o propósito para esse mundo de nos ensinar o caminho de volta para casa, tá bom? Aí ele vai explicar a primeira frase do parágrafo 1, que é: o mundo é uma percepção falsa, nasceu do erro e não abandonou a sua fonte. Quer dizer, ele nasceu do sistema de pensamento do ego e não abandonou a sua fonte, que é o sistema de pensamento do ego, tá? Lembremos um importante princípio: as ideias não abandonam a sua fonte. A fonte do mundo é a falsa crença de que nos separamos de Deus, fazendo do nosso eu individual uma realidade. Qualquer coisa que surja desse pensamento errôneo deve, portanto, ser também ilusória ou uma percepção falsa. Aí ele cita o texto: você não se dá conta da magnitude desse único erro, a substituição da ilusão pela verdade. Quer dizer, na verdade, é a substituição da verdade pela ilusão, né? Aqui ele colocou errado. Foi tão imenso e tão absolutamente incrível que dele não pôde surgir senão um mundo totalmente irreal. Que outra coisa poderia haver surgido desse erro, né? Desse equívoco? Essa foi a primeira projeção do erro para o exterior, né? Foi a primeira criação errônea desse erro. Foi um mundo de separação. O mundo surgiu para ocultar esse erro e se converteu na tela sobre a qual ele foi projetado. A tela que se interpôs entre tu e a verdade. É o tal do véu de ilusão, a respeito do qual os budistas falam, tá? São os véus de Maia. É disso que Jesus está falando aqui, tá? Você crê que é realmente... que seja realmente estranho que dessa projeção do erro surgisse um mundo no qual tudo está invertido e do avesso? Isso foi inevitável, né? Então, já falamos aqui várias vezes, né? O mundo do ego, ele está completamente de cabeça para baixo em relação ao mundo que é projetado quando a gente está funcionando a partir da nossa mente certa e escutando a voz que fala por Deus, a voz do Divino Espírito Santo, tá bom? Ele vai explicar mais adiante. Este é um conceito crucial no sistema de pensamento de Um Curso em Milagres, pois é a base da sua metafísica não dualista, sobre a qual descansa o verdadeiro perdão. Um pensamento ilusório engendra, né, dá origem a um mundo ilusório. Ah, meu Deus, lá foi ele apagar de novo. Engendra um mundo ilusório que, ao ser perdoado, volta a desaparecer em seu próprio nada, quer dizer, no próprio nada de onde veio, né? Aí ele vai explicar a frase: persistirá enquanto continuar abrigando o pensamento que deu vida a ele, quer dizer, que deu vida a esse mundo ilusório, tá? Enquanto a gente der valor a esse pensamento, então esse mundo, do jeito que ele é, do jeito como ele se apresenta para nós, ele vai continuar existindo. Mude de mentalidade a respeito de que você está separado de Deus e o mundo deve mudar em consequência. Antes eu citei a seguinte passagem do folheto Psicoterapia, Processo e Prática, né? Ele vai citar aqui de novo, no qual Jesus expõe que o mundo corporal da enfermidade e da morte surgiu como uma sombra do pensamento de culpa da mente. Lembrando que de onde surge a culpa? Surge da crença no pecado, né? De que a gente perturbou, desobedeceu Deus de alguma forma lá ao comer lá da maçãzinha. Lembrando que, para você que não tem a versão mais recente de Um Curso em Milagres, o folheto Psicoterapia, Processo e Prática, ou alguma coisa desse tipo, está lá no nosso canal no Telegram, o PDF, e você pode acessar
o canal do Telegram através do link que está na descrição do canal do YouTube. É só você entrar lá, clicar e você entra no Telegram, tá? Lembrando que se você não tem o Telegram instalado no seu telefone celular, você tem que fazer isso. E que se você quiser fazer pelo seu desktop, pelo seu computador de mesa, seria legal você instalar um aplicativo para desktop, que é o Telegram Web, assim como o WhatsApp. Tá bom? Muito bem. Aí ele cita o texto. Uma vez que o Filho de Deus é considerado culpado, a enfermidade é inevitável. Não há nada que uma mudança de mentalidade não possa fazer, pois todas as coisas externas não são senão sombras de uma decisão já tomada. Se essa decisão é modificada, como poderia a sua sombra não mudar? Quer dizer, eu estou tomando a decisão de mudar essa decisão. Eu estou escolhendo mudar essa decisão equivocada. Então, se o mundo é um efeito dos meus pensamentos e eu mudo a base sobre a qual os meus pensamentos estão assentados, no caso do ego, a ilusão de separação, no caso do Espírito Santo, a lembrança de que eu permaneço sendo assim como Deus me criou e que a separação foi uma ilusão, então, obviamente, eu vou ter que mudar os efeitos. Ok? A enfermidade não é mais que a sombra da culpa grotesca e feia, posto que imita a deformidade. Se uma deformidade é vista como real, como poderia a sua sombra não ser disforme, né? Então, se eu estou percebendo se eu acredito que aquela crença disforme é real, então a sombra daquela crença vai ser também disforme, tá? Uma vez que se tenha decidido que a culpa é real, a descida ao inferno segue passo a passo a sua trajetória inevitável. A enfermidade, a morte e a miséria fustigam agora a terra em ondas implacáveis, às vezes simultaneamente, e outras em sinistra sucessão. Todas essas coisas, não obstante, por mais reais que possam parecer, são somente ilusões. Então, ele está nos explicando aqui algo que eu acho que é muito importante, que a gente não vai mudar o nosso mundo, a gente não vai corrigir o nosso mundo tendo pensamentos positivos, né? Claro que os pensamentos positivos são bons e válidos, né? E devem ser alimentados. Mas se eu ficar recitando pensamentos positivos e eu não corrigir a culpa que está lá dentro da minha mente inconsciente, no nível dos meus pensamentos secretos, como Jesus chama, então não vai ter mudança na minha vida. Eu vou ficar fazendo mentalizações positivas até o ano 2050 e nada vai mudar. Por quê? Porque eu não estou limpando o meu inconsciente da programação de culpa, de falta, de limitação e de separação desse inconsciente, que é o quê? A programação do sistema de pensamento do ego, tá bom? Quando você aceita a expiação para si mesmo, literalmente o mundo não existe para ti. As pessoas, quer dizer, as outras pessoas que não estão nesse caminho, elas podem seguir dormindo e acreditar na existência do mundo. E podem acreditar que veem você como um corpo, tal como acreditaram que viam a Jesus como um corpo, mas a tua realidade se mantém junto com a realidade deles, fora do sonho. Por quê? Porque você agora está vendo fora do sonho. Então você já se vê fora do sonho e você já vê os seus irmãos fora do sonho. Beleza? Assim, ao observar o sonho, você se dá conta de que tudo que você vê é inventado. Cruzes. Algo similar ao sonho lúcido, no qual os sonhadores estão conscientes de estarem sonhando. A gente já falou de sonho lúcido aqui, né? Em outras lições. Então, como é possível levar a sério o que ocorre aqui, na Matrix, no metaverso, nessa terceira dimensão? Não vamos levar a sério, né? Por exemplo, você pode sonhar que está sendo atacado por alguém na China
Mas, como você sabe que está sonhando, você se dá conta de que não está na China e que ninguém está te atacando. Daí a nossa situação no mundo real. Pode ser que o mundo não desapareça para aqueles que ainda creem nele, mas para ti o mundo desapareceu. É a partir dessa perspectiva que um curso em milagres vem a nós, que um curso em milagres chega, né, na gente. Ele foi escrito na linguagem do mundo, mas a sua verdade descansa além dele, quer dizer, além do mundo, tá bom? Você o aprecia, o compreende e o aplica somente na medida em que pode deixar este mundo para trás, saindo com Jesus fora dele. E então, ao voltar a sua vista para o mundo, né? Tudo é visto de outra maneira, porque já não segue sendo a tua experiência. O que ele está descrevendo aqui? É o que em alguma medida nós já estamos fazendo. Estamos no mundo, mas sabemos que não pertencemos a ele, mundo, né? Que é o que foi o que Jesus tentou nos ensinar. Aí ele vai explicar o texto. Quando o pensamento de separação tiver sido substituído por um pensamento verdadeiro de perdão, o mundo será visto sob outra luz, de uma forma que conduz à verdade, na qual o mundo não pode senão desaparecer junto com todos os seus erros. Agora a sua fonte desapareceu, assim como seus efeitos. Que fonte foi essa que desapareceu? A minha identificação com o ego. O meu olhar o mundo através dos olhos do ego, que são os olhos do corpo. Então agora eu estou olhando o mundo através da minha visão crística, que nada mais é do que o meu terceiro olho, tá? É a minha visão crística. Nós estamos nesse trabalho abrindo a nossa terceira visão, né? Aí como ele explica essa frase? A outra luz é a luz da verdade no instante santo, na qual o mundo é visto de outra maneira. O objetivo final do nosso trabalho com o curso em milagres é estar no mundo real, estar fora do sonho, olhando para trás. Esta é a linda visão que é descrita na seção A Canção Esquecida, na qual o mundo desaparece na luz una do infinito. Aí ele cita o texto. Além do corpo, do sol e das estrelas, além de tudo o que vês e, entretanto, em certa forma, familiar para ti, há um arco de luz dourada que, ao contemplá-lo, se estende até se tornar um círculo enorme e luminoso. O círculo se enche de luz diante dos teus olhos. Suas bordas desaparecem e o que havia dentro deixa de estar contido. A luz se expande e envolve o todo, se estendendo até o infinito e brilhando eternamente sem interrupções nem limites de nenhum tipo. Dentro dela está tudo unido numa continuidade perfeita. É impossível imaginar que possa haver algo que não esteja dentro dela, pois não há lugar no qual essa luz esteja ausente. Por quê? Porque você está agora enxergando com a visão crística, tá? E agora ele explica a natureza e o propósito do mundo, com a seguinte frase. O mundo foi fabricado como um ato de agressão contra Deus. É o símbolo do medo. Mas o que é o medo senão a ausência de amor? Aí esse parágrafo aqui, ele é o parágrafo chave da nossa lição. Você vai pegar a sua agendinha aí, abrir no dia 30 de agosto, terça-feira, e você vai tomar suas notas, tá? O amor perfeito expulsa o medo, mas se você acredita no medo, o amor não tem lugar na tua mente. O medo só pode decorrer do pensamento de separação. Se eu realmente acredito que eu continuo vivendo dentro de Deus, unida a Deus, não tem por que eu ter medo. Não tem por que você ter medo, certo? Escutem. O medo é o efeito dos pensamentos de pecado e culpa,
que constituem o primeiro escudo de ataque que esconde a inocência do Filho de Deus. Já vimos isso. Não obstante, esta se mantém, a inocência, né, do Filho de Deus, se mantém em seu lugar pelo princípio da expiação. Expiação com E maiúscula. Expiação de um curso em milagres. Quando o pecado de ataque é projetado, ele dá lugar a um mundo de ataque, né? A projeção dá lugar à percepção. Como as ideias não abandonam a sua fonte, este mundo que foi projetado, o segundo escudo de ataque, é um espelho do primeiro. Deste modo, o universo físico é um ataque a Deus, o que dá como resultado o nosso temor à represália de Deus. Então, a gente está esperando Deus vir se vingar da gente, não é? E a gente fica apavorado. Como assim? Ele vai vir. Ele vai vir. Mais cedo ou mais tarde ele vai vir. E qual é a nossa punição final, senão a morte? Essa afirmação do texto, já conhecida, resume a dinâmica do medo, na qual o Deus de amor é transformado numa figura de ataque projetada em um pai sem amor, né? Um pai que é julgador, um pai que é vingativo, o pai que está esperando eu virar a esquina para me pegar, né? Como a gente diz lá no Rio de Janeiro, vou te pegar ali na esquina, né? É esse pai, ele está esperando a gente. Aí ele cita o texto. Tu, que preferes a separação à sensatez, não pode fazer com que haja separação na tua mente certa. Estavas em paz até que pediste um favor especial. Deus não te concedeu, pois o que você pedia era algo alheio a ele, e tu não podias pedir isso a um pai que realmente amasse o seu filho. Acho que é um beija-flor. Portanto, você fez dele, né? Você fez de Deus um pai não amoroso, ao exigir dele o que somente um pai não amoroso poderia dar. E a paz do Filho de Deus foi destruída, pois já não podia entender ao seu pai. Teve medo do que tinha feito, mas teve ainda mais medo do seu verdadeiro pai, ao ter atacado a sua gloriosa igualdade com ele, né? Então esse filho atacou a igualdade dele, filho, com o pai. Ele falou assim, tu não é meu pai coisa nenhuma, eu sou filho do ego. E eu vou fazer um mundo à parte para mim. Foi o filho pródigo. Ele falou, não, você... Tchau, não quero mais saber de você. Eu quero a minha parte na herança e eu vou cuidar da minha vida. Eu vou embora, não quero mais ficar na sua casa, né? E aí ele foi brincar de sexo, drogas e rock and roll, como eu já expliquei aqui para vocês, como a gente já leu a parábola, né? Portanto, o ego nos faz acreditar que não há esperança. Como não? Esse é o papel do ego, né? É deixar a gente naquela M sem fim. O amor desapareceu e em seu lugar o medo foi colocado em seu lugar. Nada resta mais do que nos defendermos da nossa inevitável destruição. Ok? É nessa situação que a gente se encontra agora. É isso que a gente está desfazendo. São esses pensamentos, como ele diz aqui, descabidos, que a gente está confrontando. A gente está falando, não, mas peraí, não há nada disso. Não é assim. Estamos escolhendo novamente. Estamos escolhendo diferente dessa vez. Aí a frase, o mundo, portanto, foi fabricado com a intenção de que fosse um lugar no qual Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar separado dele. Aí o filho pega a trouxinha dele, pega a parte dele na herança e vai lá para outro lugar brincar de ilusão da separação, que é o que eu brinco com vocês aqui, que eu digo para vocês que ele foi brincar de sexo, drogas e rock and roll, né? Quando escolhemos o ego em lugar do Espírito Santo, para todos os efeitos o enterramos na mente e somente habitamos no mundo do ego. Quer dizer, a gente enterra o Espírito Santo lá no fundo das nossas mentes. E somente habitamos no mundo do ego, onde o amor de Deus tem proibida a sua entrada. Nesse mundo do ego, Deus não entra, né?
Já entendemos o porquê disso ontem, né? De uma outra forma com a explicação do Tom Wakechild. Agora a gente está entendendo dessa forma aqui com essa explicação metafísica absoluta do Dr. Kenneth Wapnick. O medo tão somente existe no reino corporal e mental do ego. Texto. Pois o corpo é um limite que é imposto ao amor. A crença num amor limitado foi o que deu origem ao corpo, que foi concebido para limitar o ilimitado. Deus não pode estar presente num corpo, nem tu podes unir-te a ele no corpo. Todo limite que seja imposto ao amor parecerá sempre excluir a Deus e te manter separado dele. O corpo é uma diminuta cerca que rodeia uma pequena parte de uma ideia que é completa e gloriosa. O corpo traça um círculo infinitamente pequeno ao redor de um minúsculo segmento do céu. O separa do resto, proclama que o teu reino se encontra dentro, né, desse círculo, onde Deus não pode estar presente. É evidente que agora estamos separados da nossa fonte e como a nossa própria existência constitui um ataque a Deus, não podemos senão ter medo. Enquanto negamos esse pensamento de ataque, ele é projetado, dando lugar a um mundo que compartilha dos atributos de tal pensamento, tá? Então a gente está criando e estamos criando na inconsciência. Pense em teus sonhos enquanto estás dormindo. O que você vê é uma representação dos teus próprios pensamentos. Não vê os pensamentos de ninguém mais. Da mesma maneira, este mundo, assim como um sonho, representa os pensamentos do filho adormecido, que em sua demência crê que atacou ao seu Criador e agora está aterrorizado diante o contra-ataque que ele próprio, né, está antecipando de Deus. Então eu estou aqui apavorada esperando Deus vir atrás de mim, né? Porque eu comi lá da maçã, né? Portanto, o filho prefere que Deus não esteja perto dele e o exclui do seu reino. Então, o que esse filho faz? Ele tem um reinozinho minúsculo, do tamanho de uma azeitona, tá? Mas ele fala, esse reino é meu, e eu reino aqui, e aqui Deus não entra, tá? E quem é esse euzinho que está falando, esse reino é meu, é só meu, e aqui Deus não entra? É o ego, que quer usurpar o lugar de Deus, nesse reinozinho de azeitona, tá? Que é a nossa vidinha. E fica lá esperando que Deus venha pegar ele na esquina. Como estudante deste curso, você precisa entender o propósito do mundo. Ele foi fabricado literalmente para excluir o amor de Deus. O mundo é o objetivo final da estratégia do ego para assegurar que, posto que carecemos de uma mente, quer dizer, a gente é só um corpo, a gente não tem mente, nunca poderemos escolher novamente esse amor. Quer dizer, a gente não vai poder, para o ego, a gente não pode fazer o que o filho pródigo fez. Porque o filho pródigo, ele bota a mão na cabeça, ele fala assim, o que eu fiz da minha vida? Até os servos de meu pai são melhor tratados do que eu estou sendo tratado nesse lugar. Eu vou voltar para casa e vou falar para meu pai, papai, perdoa-me porque pequei contra ti, me equivoquei contra ti. Papai, quero ser o teu servo. E ele volta, e o que papai faz? Papai bota um anel de ouro no dedo dele. Papai mata o melhor novilho para celebrar a volta de seu filho pródigo, tá? Então aquela história de que papai estava lá esperando para pegar ele na esquina, era tudo mentira do ego, tá? Então quando vocês duvidarem de mim, acharem que eu sou maluca, lembrem-se da parábola do filho pródigo, tá? Muito bem. Aí ele vai explicar outra frase. Essa foi, e aí eu não sei qual é a palavra, tá?
Eu não consegui baixar aqui o dicionário nesse tablet, então vai ficar faltando uma palavra aqui porque eu esqueci de procurar. Mas olhem a frase 2. Peraí, deixa eu ver aqui, eu já digo aqui para vocês o que é. Só um minutinho. Menu, lição anterior, menu, capítulo anterior, o que é o mundo. Então a gente está na 2.5, peraí. Aqui nasceu a percepção. Esse é o berço da percepção, agora eu lembrei. Esse é o berço da percepção, pois o conhecimento não poderia ter sido a causa de pensamentos tão descabidos. Este é outro dos inumeráveis lugares em Um Curso em Milagres que Jesus nos diz que Deus não criou o mundo. Como poderia? O conhecimento, sinônimo do céu, Deus e amor, não poderia causar o pensamento demente de separação do ego que constitui a origem do mundo. A percepção é dualista, o que indica que eu, como sujeito, percebo algo fora de mim, como objeto, eu e este copo. Eu, o sujeito, o copo, o meu objeto. Há um percebedor, eu, e há um percebido, o copo. Esse estado é desconhecido no céu, onde unicamente existe a unidade perfeita. E aí ele vai citar o texto. As leis de Deus não podem governar diretamente um mundo regido pela percepção, pois um mundo assim não pode ter sido criado pela mente para a qual a percepção não tem sentido. Aí é a mente com M maiúsculo, tá? É a mente de Deus. A percepção se baseia na escolha, mas o conhecimento não. O conhecimento é regido por somente uma lei, porque ele somente tem um criador. O conhecimento tá? Então é mais ou menos como se o conhecimento fosse: esse copo é de vidro transparente, e a percepção fosse: a pessoa que está atrás de mim vê o copo azul, percebe o copo azul porque está vindo um raio azul, e a pessoa que está lá na minha frente percebe um copo verde porque está vindo um raio lá, um reflexo lá da planta, tá? Mas o conhecimento o copo é transparente, ponto. Aí ele explica a frase: mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem falsidades. Agora é possível cometer erros porque foi perdida a certeza. O corpo foi fabricado para servir ao propósito de enganar. Como vimos ao ler a lição 161, o ódio é algo concreto. Assim foi como surgiu o concreto. Necessitávamos de alguma coisa sobre a qual pudéssemos projetar a nossa culpa desdenhada. Assim, nós, coletivamente, como o único Filho de Deus, fabricamos um mundo de corpos. Também fazemos isso individualmente em nossas relações especiais, de modo que o corpo foi fabricado, provido de um sofisticado aparato sensorial. Órgãos sensoriais que informam ao cérebro da realidade que veem, ouvem, sentem, saboreiam e cheiram. O cérebro interpreta esses dados sensoriais tal como ele foi programado pela mente e conclui que há um mundo do lado de fora, a ser atraído. Se o dado a sermos atraídos, né? Se o dado sensorial é atraente ou em direção do qual nós nos sentimos repelidos, se o dado sensorial é repulsivo. Entretanto, tudo isso é ilusório, os nossos órgãos sensoriais nos enganam. A certeza do princípio da expiação desaparece, expiação com E maiúscula. E o seu lugar está ocupado pela crença errônea na separação, agora elevada ao nível de realidade. Recordemos essa afirmação: nada é tão cegador como a percepção da forma. A percepção foi fabricada para nos cegar tanto quanto a verdade como a ilusão dentro da mente. E assim os nossos olhos e ouvidos não fazem mais do que informar a mente das mentiras para cuja detecção foram fabricados. O folheto Psicoterapia, Processo e Prática nos resume isso muito bem. Parágrafo do folheto. O ouvido traduz, não ouve.
O olho reproduz, não vê. A tarefa de ambos é fazer agradável aquilo que se invoca, quer dizer, aquilo que está dentro da minha mente que eu estou projetando, tá? É coletar a evidência de que a minha mente está correta. Aqui ele está descrevendo um metaverso, tá? Aqui ele está descrevendo um metaverso, sem dúvida nenhuma. Por mais desagradável que possa ser, respondem às decisões da mente, reproduzindo os seus desejos e traduzindo-os a formas aceitáveis e prazenteiras, tá? Então, o que ele está falando aqui, gente? Vocês lembram que em alguma lição aí, talvez há umas 20, 30 lições, há um mês atrás eu falei com vocês das drogas alucinógenas? O cara vai lá e toma um chá de cogumelo. E ele começa a ver o mundo como um e a se sentir um com o mundo. Ah, já que você já tomou chá de cogumelos? Não, eu não preciso. Eu medito. Tá? Mas eu conheço pessoas que já tomaram. Santo Daime, ayahuasca, tá? E aí você pega esses 5 sentidos corporais, que são o seu aparato de realidade virtual nesse metaverso. E você altera essas percepções. E aí você vai começar a ver que o mundo não é tão objetivo assim quanto você pensava. Mas sim, o mundo é subjetivo e você percebe o mundo da sua forma, né? Ele tem uma frase aqui que ele diz que é muito interessante, né? Ele diz assim: o cérebro interpreta esses dados sensoriais tal como ele foi programado pela mente. E quando é que a gente recebe a nossa programação? Já falamos sobre isso 200 vezes. Lá entre os 0 e 7 anos, depois até os 14 anos. Mas entre os 0 e 7 anos, meu querido, sua programação está quase completa. Para o bem e para o mal, tá? Então, nós somos programados quando somos crianças, mesmo que de forma inconsciente pelos nossos pais. Nossos pais não estão pensando assim, eu vou programar essa criança. Os nossos pais estão passando as crenças deles pra gente apenas, ensinando pra gente o que no ponto de vista deles é certo e o que é errado, tá? Então, hoje, adultos, a gente tem a programação que a gente recebeu na infância. Como a gente está fazendo um trabalho pessoal sério aqui para mudar, a gente está deixando muito desses programas irem embora com a graça de Deus, né? A frase: e para substituí-la nasceram os mecanismos da ilusão, que agora vão em busca, né, daquilo que lhes foi encomendado encontrar, né, buscar. Esses mecanismos da ilusão são os nossos órgãos sensoriais, que enviam dados ao cérebro, o qual, como acabamos de ver, interpreta a informação recebida para reforçar a crença de que do lado de fora existe um mundo real objetivo. Não é o caso, não é. O nosso mundo real é o nosso sonho, né? Uma vez mais, tudo é inventado, mas a mente, da qual agora estamos totalmente inconscientes, programou o corpo para perceber desta maneira. Assim, ouvimos a mensagem que queremos ouvir, e o mundo demonstra que a separação está bem viva, o que supõe que a unidade do amor de Deus desapareceu. Recorda a sessão, a atração da culpa, a atração pela culpa, né? Que fala dos famintos cachorros do medo, enviados para trazer mensagens de medo, ódio e culpa. Os mecanismos sensoriais das ilusões encontram a aparente verdade de que a separação de Deus é real, provando que nós temos razão e que ele está equivocado. E a culpa, então, é a realidade. Então, lembrando uma coisa aqui, antes que eu esqueça de falar com vocês. Imaginem que vocês estão sonhando, né? E aí você teve um sonho movimentadíssimo lá durante a noite. Aconteceu um monte de coisa ruim no seu sonho. Você acordou, tinha um assaltante correndo atrás de você, você se livrou do assaltante, ele soltou um cachorro atrás de você, o cachorro veio, o cachorro mordeu a batata da sua perna. Aí você acorda e você fala assim: que sonho horroroso! Olha só, a culpa do meu sonho horroroso é do meu irmão que está aqui dormindo na cama do lado. Preste atenção nisso. O sonho é seu. Um sonho, ele é um produto do material que está no seu inconsciente, que vai ser elaborado enquanto você estiver dormindo.
Não é? O sonho é 100% seu. Se a Gisele Bündchen apareceu no seu sonho, beleza, né? Se o Tom Cruise apareceu pilotando lá um F-14 no seu sonho, maravilha. Se o Fernandinho Beiramar apareceu no seu sonho para vir atrás de você, sinto muito. Se no seu sonho você dirige uma Ferrari, beleza. Então, assim, é tão louco a gente querer atribuir responsabilidade pela nossa infelicidade aos personagens do nosso sonho, quanto é louco a gente acordar do sonho e dizer que o nosso irmão que está na cama do lado é culpado porque o Beiramar veio atrás da gente, né? Aí é bom ir ao psicanalista contar o sonho, para ver como é que ele vai te ajudar a interpretar e a elaborar, tá bom? Muito bem. Aos mensageiros do medo é o texto, tá? Os mensageiros do medo são adestrados mediante o terror e tremem quando o seu amo os chama para que o sirvam. Pois o medo não tem compaixão, nem sequer com os seus amigos. Seus mensageiros saqueiam culposamente tudo quanto podem em sua desesperada busca da culpa, pois seu amo os deixa famintos e na intempérie, instigando-os à crueldade e permitindo-os que se saciem unicamente daquilo a que te levam, né, a fazer. Nem o mais leve vislumbre de culpa escapa aos seus olhos famintos em sua impiedosa busca de pecados que são lançados sobre qualquer ser vivo que vejam, dando gritos se o levam ao seu amo para que o devore. Quem é o amo? O ego. Quem são os cachorros? Os sentidos, que vão procurar as evidências de culpa no outro e vão levar esse outro aos pés do ego para que seja julgado, condenado e punido, sentenciado e punido. Beleza? Aí o texto do texto do medo. Sua finalidade é servir o propósito para o qual foi fabricado o mundo, de modo que desse testemunho dele e o fizesse real. Tais mecanismos vêm em suas ilusões uma sólida base onde existe a verdade e onde se mantém a parte das mentiras. De modo que cremos que este mundo é a realidade e pensamos que sabemos o que é a verdade, enquanto que o Espírito, o céu, Deus e nossa identidade em Cristo é uma mentira. A verdade do ego é somente o que nos dizem os nossos sentidos, e os nossos cérebros interpretam a informação sensorial através da sua visão pervertida da razão. Né? Então, observem, quando a gente acha que alguém é culpado de alguma coisa, qualquer atitude que a pessoa tenha vai servir como uma confirmação de que a gente tem razão, de que o outro é culpado. A gente faz isso o tempo todo, né? Não obstante, não informam mais do que ilusões, as quais são mantidas separadas da verdade. Qual é a verdade, né? Nossa identidade em Cristo é a verdade, enquanto que o mundo é a mentira. Ainda que intelectualmente entendamos essas palavras, para nós elas não terão nenhum sentido, nem nenhum efeito prático, a menos que possamos aceitar que não somos o corpo. Para que a afirmação sou tal como Deus me criou é repetida de diversas formas, mais de 140 vezes ao longo de um curso em milagres. Como sabemos, isso não implica que devamos nos sentir culpados porque as nossas necessidades corporais nos pressionam. Simplesmente temos que estar conscientes de que a sua origem, a necessidade de demonstrar que temos razão, que Deus está equivocado, é a motivação à qual se refere Jesus. Entretanto, a percepção mente e as primeiras lições do livro de exercícios declaram, né, com muita, assim, elas batem o pé a respeito da falta de significado inerente do mundo que percebemos.
Em efeito, esse mundo foi criado para carecer de significado. Entretanto, sua natureza é camuflada com roupagens de significado e importância. Somente quando levamos as nossas falsas percepções à verdade da visão de Cristo, a unidade inerente do Filho de Deus no sonho, assim como na realidade, olhamos o mundo através de uma percepção limpa. E então, quando vemos Jesus agora se refere a essa nova percepção do mundo, com a seguinte frase: do mesmo modo que o propósito da vista foi te separar da verdade, pode da mesma forma ter outro propósito. O ego dirige a nossa vista para reforçar a crença de que o mundo é real e de que o cérebro é o seu escravo. Entretanto, se levamos o que percebemos à presença de Jesus em nossa mente, ele nos diria que há outra forma de olhar os dados sensoriais do corpo. Nos faria ver o mundo como uma sala de aula escolar, na qual nos ensina que os interesses separados não são justificados, porque todos nós compartilhamos da mesma necessidade, propósito e meta. Assim, o mundo que experimentamos como real pode ter um propósito transformado, como lemos em continuação. Todo som se converte na chamada de Deus, e aquele a quem Deus designou como o Salvador do mundo pode conferir a toda percepção um novo propósito. O novo propósito é dado pelo Espírito Santo. Ele salva o mundo, não mudando magicamente aquilo que nós não gostamos no mundo, mas sim nos ajudando a mudar a nossa mentalidade a respeito daquilo que nós não gostamos, deixando de dar ao mundo, o poder de afetar a nossa paz. Portanto, este não é um curso a respeito de como trazer o Espírito Santo para dentro do sonho, posto que o mundo, ao ser somente um pensamento errôneo, ele resulta apenas de um pensamento errôneo, somente é salvo mediante a correção desse pensamento errôneo, ter dado ao sistema de pensamento do ego poder sobre as nossas mentes. O meio para conseguir obter essa correção é aprender com Jesus como perdoar. Aí ele vai citar o texto. No mundo no qual o erro no mundo ao qual o erro deu lugar, quer dizer, o erro criou, existe outro propósito, porque o mundo tem outro fazedor com letra maiúscula, que pode reconciliar o objetivo do mundo com o propósito do seu Criador, Deus Pai. Em sua percepção do mundo, do seu Criador, não há nada que não justifique o perdão e a visão da perfeita ausência de pecado. Nada que possa ocorrer que não encontre perdão instantâneo e total, nem nada que possa permanecer um só instante para encobrir a ausência de pecado que brilha imutável. Caraca, é muito grande. Vou passar de 1 hora. Segue a sua luz e verás o mundo tal como ele o vê. Ouve somente a sua voz em tudo o que te fala e deixa que te conceda a paz e a certeza que que você se desfez, que você rejeitou, mas que o céu salvaguardou para ti nele, no Pai. Nosso propósito é ver o mundo através da visão de Cristo. O olho físico verá o mesmo que antes: guerra, enfermidade, pobreza, sofrimento e morte. Mas a compreensão terá mudado. Estando fora do sonho com Jesus, nós damos conta de que tudo o que há dentro do sonho é um pedido de ajuda, cujo sentido final é: por favor, mostre-me que eu estava equivocado. Pode ser que isso não seja o que as pessoas pensem conscientemente, entretanto, subjaz na sua chamada. Mediante o nosso amor e paz, demonstramos a outra opção disponível em suas mentes. Talvez escolhamos o ego no minuto seguinte, mas nesse instante sagrado estamos em paz e não compartilhamos os sonhos dementes de dor do ego. Portanto, um dos principais propósitos de um curso em milagres é nos convencer de que seremos muito mais felizes estando
por cima, acima, né? Acima do campo de batalha, contemplando o mundo unicamente através dos olhos do Espírito Santo. Eleva-te a partir de um lugar mais alto, contemple-o. A partir dali, a tua perspectiva será muito diferente. E Deus em si mesmo, assim como todas as luzes do céu, se inclinarão ternamente diante de ti para te apoiar. Pois terás escolhido permanecer onde Ele quer que você esteja, e não há ilusão que possa atacar a paz de Deus quando Ele está junto ao seu Filho. Não contemples ninguém a partir, né, de dentro do campo de batalha, pois você o estaria vendo a partir de um lugar que não existe. Pensa que lhes é concedido aos que compartilham o propósito do seu Pai. Pensa no que lhes é concedido aos que compartilham o propósito de seu Pai, sabendo que é também o seu. Eles não têm necessidade de nada. Qualquer tipo de pesar é inconcebível. São conscientes unicamente da luz que amam, e somente um amor brilha sobre eles para sempre, eternamente pleno e completamente compartilhado. O texto, né? Não ficamos satisfeitos até que o mundo tenha se unido à nossa nova percepção. Não nos damos por satisfeitos até que o perdão seja total. A salvação da nossa mente é a salvação de todos. Isso não quer dizer que todo mundo tenha que aceitar o amor que oferecemos, mas é importante reconhecer que os nossos interesses não estão separados dos interesses dos demais. Isto se refere tanto aos nossos interesses mundanos quanto aos nossos caminhos espirituais, independentemente das suas formas. Somos um na dor e no prazer, e um no seu desfazer. Assim, nos damos conta de que queremos que a nossa mente esteja totalmente curada. Não tão apenas que tenha sido curado algo específico que nos afete negativamente nesse momento, né? Quer dizer, o que eu peço? Eu peço pela cura da minha mente. Se a cura é verdadeira, deve ser estendida a todas as relações e situações, todo o tempo. Unicamente então saberemos que o mundo foi curado junto conosco. A característica da salvação é que ela inclui tudo, e este é o significado da ressurreição, o despertar do sonho da morte do ego, né? É o holograma, a parte contém o todo contém a parte. O texto, aí ele diz, aí termina o programa de estudos. A visão foi totalmente corrigida e todos os erros foram desfeitos. Os pensamentos são dirigidos para o céu e se separam, se afastam do inferno. A última ilusão se estende sobre o mundo, perdoando-o todo e substituindo todo o ataque. Não há nada que se oponha à verdade. E agora, por fim, a verdade pode chegar. Quão pronto virá quando for convidada a entrar e a envolver semelhante mundo. Aí ele explica a frase, e não tentemos modificar a nossa função, temos que salvar o mundo. E aí vocês anotem porque vem bomba metafísica. Obviamente, essa não é uma chamada para sairmos a pregar o evangelho de um curso em milagres àqueles que não creem. A nossa função é salvar o mundo, mudando a nossa própria percepção do mundo através do perdão. Evitamos mal interpretar linhas como essa, mantendo a metafísica do curso em milagres ao alcance da mão. Por isso que a gente faz esse estudo, né? Para a gente fazer a interpretação correta e não interpretar o texto com a mente do ego, com a mente errada, tá? Os 2 primeiros parágrafos desse resumo, né, o que é o medo, enfatizam que o mundo procede de um pensamento errôneo. E não é mais do que isso, quer dizer, o mundo não é nada além do que o resultado de um pensamento errôneo. Se eu corrijo o pensamento, então esse mundo, do jeito que está, ele desaparece. Posto que eu governo a minha mente, governo o mundo que é parte da minha mente, e, portanto, o mundo é salvo quando a minha mente é salva. Ocorre quando eu posso dizer a Jesus, graças a Deus que, meu Jesus, você tinha razão e eu estava equivocado.
Aí é a última frase que ele vai explicar. Pois nós que o fabricamos, né, o mundo, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, de modo que aquele que foi concebido para que morresse possa ser restituído à vida eterna. Aquele que foi concebido para que morresse é o Filho de Deus, porque a morte é o produto final da nossa escolha em favor da culpa, do sistema de pensamento do ego. Nossas mentes fizeram do Filho de Deus um corpo no qual ele tem que morrer, mas ao mudarmos de mentalidade, passando dos pensamentos de morte aos pensamentos de vida, se restitui ao Filho a vida eterna. O mundo que fabricamos para excluir a vida tem agora um propósito santo, pois reflete a unidade eterna da vida. O Filho da vida nunca abandonou a sua fonte. Não aconteceu. Foi só uma ilusão. Aí ele finaliza citando o texto. Quando você aceitar o glorioso propósito do Espírito Santo em vez do propósito do ego, quando aceitaste o glorioso propósito do Espírito Santo em vez do propósito do ego, renunciaste à morte e a substituíste pela vida, né? Pela vida real, pela vida eterna. Já sabemos que nenhuma ideia abandona a sua fonte, e a morte é o resultado do pensamento ao qual chamamos ego, tão inequivocamente quanto a vida é resultado do pensamento de Deus. 56 minutos. Bom, agora o que eu vou ler? Eu vou ler o texto da lição 242 do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Parágrafo 1. Lamentavelmente, essa insensatez caracteriza as nossas vidas aqui como corpos. Inclusive, quando pensamos que somos bons estudantes de um curso em milagres, estamos sempre pedindo ajuda e inevitavelmente caímos na crença de que sabemos o que está bem e o que está mal nas nossas vidas, o que é melhor, o que é pior para nós e para os demais. De um modo ou de outro, todas estas necessidades implicam julgamentos e ataques. Por isso, Jesus nos diz aqui, como faz ao longo de todo o seu curso, que nós não entendemos nada do mundo. Esta é a humildade que ele nos anima a mantermos. Todos os estudantes conhecem essas linhas que são citadas tantas vezes. Ainda estás convencido de que o teu entendimento constitui uma poderosa aportação à verdade e de que você faz com que essa seja o que é. Mas sublinhamos que você não tem que compreender nada, né? Então, qual é a lição de hoje? Repetindo. Eu entrego esse dia hoje a Deus, né? Esse dia é a dádiva que eu faço a Deus, né? Muito bem. De novo, esta é uma declaração de humildade que diz que há alguém que sabe mais do que nós. Quem é esse alguém? O Espírito Santo, o nosso Mestre Jesus Cristo. Reconhecemos que tomamos a decisão equivocada quando estamos aborrecidos, chateados, ansiosos, deprimidos e preocupados pelo nosso especialismo. Essa bandeira vermelha nos diz que sabemos o que mais nos convém, já que não necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Escutamos a advertência do ego de que quando pedirmos, ele, né, o Espírito Santo, retirará o especialismo que valorizamos e necessitamos, e sem o qual nunca poderíamos sobreviver. Então o ego diz isso pra gente, aí você fala assim, não quero ter nada a ver com esse Espírito Santo não. Ele vai mexer aqui com o meu especialismo? Não, de jeito nenhum. Parágrafo 2. Sublinhamos muitas vezes a importância de uma mentalidade aberta com a qual possamos reconhecer que nos equivocamos. Assim, as nossas mentes já não estão fechadas à verdade, pois aceitamos que há alguém dentro de nós, né, que sim sabe o que verdadeiramente necessitamos, né? Então, eu não peço mais por coisas específicas. Eu peço, meu Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Me dê aquilo de que eu preciso. Você sabe melhor do que eu não sei de nada, né?
Me mostra o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir, com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que falar. Entrego a minha vida hoje nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade, que tudo se desenrole do seu jeito e da sua forma, né? E não dos meus. Deixamos de pedir a Jesus coisas concretas, porque isso supõe que sabemos o que mais nos convém. Uma crença que implica um problema distinto da separação e da culpa. Uma vez que pedimos, entre aspas, essa ajuda, acreditamos escutar, entre aspas, uma resposta concreta. Entretanto, a única coisa que fizemos foi tornar real a escassez e o especialismo do ego, definindo o nosso problema de carência. Seja por algo tão trivial como um lugar para estacionar, ou tão importante quanto a nossa saúde, esperando magicamente que Jesus ofertará aquilo que nos falta, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando eu faço um pedido específico, eu estou dizendo para Deus assim, me dá o que me falta. Então, eu estou reconhecendo que algo me falta. Então, o pedido que eu tenho que fazer, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, estou aqui só relembrando. O pedido que eu tenho que fazer é para que eu esteja em paz durante todo o dia. E aí eu vou achar o lugar para estacionar, tá? Só para vocês entenderem. E aí, por fim, ele está explicando a última frase, as últimas frases que são as linhas de prática, né? Você conhece os nossos desejos e necessidades, né? Melhor do que a gente mesmo, né? Às vezes você faz uma oração para Deus e a solução que você encontra ouvindo a voz do Divino Espírito Santo é tão maravilhosa que o seu ego jamais poderia ter concebido. Com a visão curta, que é típica do ego. E de que necessitamos? Do amor do nosso Pai. Recordamos... no princípio do canto da oração, o canto da oração também está lá no Telegram, Jesus assinala, né, que desejamos a canção em si mesma e não os seus fragmentos. Queremos um amor que inclua a tudo e não as coisas específicas do especialismo. Para alcançar este objetivo, necessitamos aprender nele a aula escolar das relações, tudo o que seja necessário. E do mestre que Deus nos concede. Por isso, ainda que o Espírito Santo não nos envie essas relações, ele pode utilizá-las para nos ensinar as suas lições de perdão, à medida em que nos lembramos dessas conhecidas palavras. Esta é a percepção, aí ele vai citar o canto da oração. Não. Vai citar o texto. Esta é a percepção benévola que o Espírito Santo tem do desejo de ser especial. Valer-se daquilo que tu fizeste para sanar em vez de para fazer dano. Então, o que o Espírito Santo faz é pegar as maluquices do seu ego, dos nossos egos, e usar para a nossa cura, né? Esse pedaço aqui que ele está falando, né, é que ele pega as nossas relações especiais e nos ensina aquilo que nós estamos precisando aprender naquele momento. Ele santifica as nossas relações. Para finalizar a nossa leitura, eu hoje tinha mais 300 coisas para falar para vocês que vão ter que ficar para amanhã. Né? Eu vou ler o texto do Tom Wakechild, que é rapidinho aqui, tá? Até porque eu já tenho que subir para a minha sessão de meditação, que já vai começar. Muito bem. Uma vez que o seu ego não sabe o que você é, você não pode confiar nos julgamentos ou nos conselhos do seu ego. Em vez disso, siga a voz por Deus, o Espírito Santo, que conhece a verdade e que conhece o seu caminho de volta para casa. Renda a sua vontade egóica à vontade de Deus e seja uma expressão do amor de Deus na forma. Então, o que vocês precisam se lembrar? De que vocês precisam se lembrar hoje? De que a gente entrega tudo para Deus. Tudo. O nosso dia, a nossa reunião, os nossos relacionamentos, o nosso vídeo, a nossa tradução, os nossos comentários, né? As nossas amizades, o nosso casamento.
os nossos bichinhos de estimação, tudo, né? Então hoje o dia de hoje é a minha dádiva para Deus, né? Por isso que a bonequinha tá embrulhada para presente. Hoje a minha dádiva para Deus sou eu. São os meus pensamentos, os meus sentimentos, são as minhas ações. São tudo que diz respeito a mim, né? Tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô deixando de fazer, tudo que eu falo, tudo que eu escuto, todos que eu encontro, tá bom? Então, o Espírito Santo, ao escutar esse pedido, ele não tem como atendê-lo. E é como eu digo para vocês, não tem como fazer isso ele se você não entregar, porque ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Então ele vai pegar tudo do seu dia, tudo. E você pode fazer essa prece todos os dias, não apenas hoje, e vai usar para os propósitos dele, transformando a sua vida numa grande sala de aula. Tá bom, meus amores? Eu hoje fiz meditação para vocês, mandei energia positiva, vou mandar daqui a pouco, mas amanhã eu vou contar para vocês o que rolou hoje, tá? Mas não tem como, eu tô com 1h e 5 minutos de vídeo já atrasada para ir para minha próxima sessão, tá bom? Então amanhã a gente conversa mais, amanhã não tem os textos do Que é o Mundo para ler, a gente vai ter mais tempo, tá bom? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, um beijo imenso e se Deus quiser nós nos vemos novamente amanhã.